Olá a todos, bem-vindos a mais um Sangue, Suor e Foto, o seu podcast de fotografia. Aqui em São Paulo, Rafael Henrique de Oliveira, este que vos fala. E em Seattle, o Neno. Fala, Neno. E aí, tudo bom? Estamos aqui Tudo mais bem. uma vez. Falando tudo bom, estilo Paulo Henrique Amorim? Não, então foi sem querer. E o Rafael que tá feliz hoje, né, Rafael? Ah, é, né? Pude dormir. Não, pode dormir não, né, cara? Meter a mão no Vasco lá, mais uma vez, uma ajudinha do juiz, né? Prejudicaram o coitado do Vasco lá, anularam o gol dos caras, rapaz. Ah, é, né? Cara, se o Alexandre fez o gol, com certeza não valia. Ah, para! Que isso? A maior prova de que o gol não era válido é que era do Alexandre. Bom, vamos lá, né? Temos assuntos a tratar aqui. E aí, Neno, no último episódio a gente falou sobre Abertura. a abertura do diafragma, como operar e tudo mais, né? Hoje a gente vai... Aliás, e no anterior ao do diafragma, a gente falou sobre o ISO, né? Principalmente agora nas câmeras digitais, que você pode selecionar o ISO, né? Não tem mais aquela obrigação de comprar um filme com ISO tal. E hoje a gente fecha um pequeno triângulo de ajustes de exposição, que o último elo é justamente a Velocidade. velocidade, bem lembrado, né? Pô, como é que eu não vou lembrar? É o episódio inteiro sobre isso. Que bom! Como é que eu não vou lembrar, né? Afinal, a Pois gente é. preparou isso. Tá aqui pra isso. Bom, Neno, fala aí você, né? Eu acho que nós já deixamos bem claro, a gente já falou bastante sobre o que era a exposição, uma foto super exposta, uma foto subexposta, uma foto com boa exposição no episódio passado. Então a gente pode passar rapidinho por isso, a gente não precisa se aprofundar tanto sobre isso, certo? Certíssimo. Então só estamos mantendo aqui os exemplos do último programa, né, de uma foto super exposta, com boa exposição e subexposta. Lembrando que essa questão de boa exposição é a partir do critério do fotógrafo, não é? Isso mesmo. Que a gente vai falar bastante quando a gente fizer um episódio sobre fotometria. Aí a gente vai conversar bastante sobre isso. O que é realmente uma foto com boa exposição. Uhum. Bom, então, continuando sobre aquela questão da sensibilidade à luz, né, da quantidade de luz necessária para fazer a foto, né, a gente primeiro falou do ISO, né? O ISO ele é super importante porque é onde você regula a sensibilidade do sensor, né? A explicação é um pouquinho longa, tal, a gente falou isso no Escutem o episódio lá. Fica mais então, fácil. escutem o episódio, nosso segundo episódio, né? Vocês vão ver quanto a gente mudou nesse longo período. E, e bom, é a regulação da sensibilidade. O diafragma é o nosso Regulagem. último episódio. Regulagem. Sempre erro, né? Pois né? Então, a regulagem da sensibilidade. E o último episódio é outra regulagem. A regulagem da quantidade de luz que entra, mas pela abertura da lente, né? Abertura do diafragma da lente. Hoje a gente também fala sobre a quantidade de luz que entra, só que por outra variável, o tempo de exposição. O quanto tempo a gente vai deixar entrando luz e sensibilizando o sensor. Uma analogia assim interessante é você encher uma piscina, né? Imagina, uma piscina precisa de muita água. Se você tiver uma mangueira, né, você vai encher em certo tempo, né? E se for uma mangueira mais larga, você vai encher em menos tempo. Uma bitola maior. E se você deixar a torneira pingando, vai demorar muito, muito tempo. Então parece que o tempo depende da abertura, mas isso não é bem verdade, não é? Porque a fotografia não é só encher uma piscina, é registrar uma imagem. Então, a gente consegue trabalhar com a velocidade para poder chegar ao resultado que a gente quer na fotografia. Né, Neno? Isso. Eu acho que para entender fácil seria pensar da seguinte forma. Uma foto bem exposta depende da quantidade certa de luz que chega até o sensor. Transformando para a piscina, imagina que a quantidade certa de água seria aquela num nível intermediário, que não está nem tão pouco vazia, nem muito cheia a ponto de transbordar. O que tu quis dizer quando tu falou sobre a abertura seria o seguinte: se a gente está usando uma mangueira com uma bitola maior, vai passar mais água do que com uma bitola menor, do que uma mangueira bem fininha.
Em outras palavras, a gente vai precisar menos tempo da torneira aberta para encher a piscina. E esse tempo que a gente está deixando a torneira aberta é o que a gente chama de velocidade, se tratando de fotografia. É o tempo que o sensor vai ficar exposto. Imagina assim, porque enchendo a piscina, né, você vai ter que ficar de olho, porque a mangueira não vai parar de soltar água sozinha quando terminar. Então você vai ter que Exato. ficar de olho ali na hora que completou, você já fecha, né? E se você tiver tanta prática, você vai saber até o tempo necessário de água, sem precisar olhar se a piscina está cheia ou não, né? Que é o que acontece na fotografia, né? A gente não olha o sensor sensibilizando ali, entrando a luz no sensor, tudo mais, e vê, tá bom e para, né? A gente acaba aprendendo, né? Existem, claro, informações, né, do fotômetro que nos ajuda a prever quanto tempo é o necessário. Exato. Eu acho que um ótimo exemplo também seria os nossos olhos, já que a gente sempre fala dos olhos, né? Imagina o seguinte: se nós fecharmos os nossos olhos e olharmos diretamente para o sol, encara o sol com os olhos Não fechados. façam isso, tá? Só imagina. Imaginem. Não, até dá para fazer, esse é o ponto. É. Até dá para Assim. fazer, tá? Se tu tá encarando o sol com os olhos fechados e tu abrir os olhos bem rapidamente e já fechar bem rapidinho, tu não vai ficar cego por isso. Tu consegue olhar o sol e fechar os olhos bem rapidinho. Agora, se tu ficar com os olhos abertos por 1 segundo, aí já era, aí tu já não vai enxergar mais nada depois disso, porque vai ter entrado muita luz através dos teus olhos, certo? A mesma coisa se tratando de fotografia. Se tu está num ambiente muito claro, tu vai usar uma velocidade muito alta, que é o quê? Existe uma cortina na frente do sensor, ela vai abrir e vai fechar bem rápido, deixando passar a quantidade de luz certa. Se tu deixar por mais tempo essa cortina aberta, vai passar muita luz e nós teremos uma foto super exposta. Se tu está num ambiente escuro, tu não precisa cuidar quanto tempo tu vai ficar com os olhos abertos. Tu pode ficar olhando para a lua, por exemplo, tá? Que seria o oposto do sol, que não tem muita luminosidade. Tu pode ficar quanto tempo tu quiser com os olhos abertos, que dificilmente vai te deixar cego, porque não tem luz o suficiente. A mesma coisa com a fotografia, tu tá num ambiente escuro, tu pode deixar bastante tempo essa cortina aberta, bastante tempo o sensor sendo exposto pela luz. E isso não se soluciona simplesmente fechando o diafragma, por exemplo, né? Se você fecha está numa praia ou numa estação de esqui, né? Nesses dias que fazem sol, que é muito claro porque o piso todo é branco, né? Mas a praia principalmente, né? Eu lembro que uma vez eu fui para Salvador e, meu, era muito claro, colocava o diafragma em 22, né? Que era o menor que minha câmera chegava, assim, o mais fechado para entrar menos luz. E mesmo assim, a velocidade tinha que ser muito rápida, porque senão queimava o filme, né? Ainda eu estava fotografando com filme. Então, tem coisa que o diafragma em si, só a mudança do diafragma não resolve. Aí você vai ter que usar a velocidade também. Um outro exemplo legal. Hoje eu tô com a cabeça a mil com exemplos aqui. Vamos aproveitar o fluxo. Um Vamos outro fazer várias exemplo. metáforas. Quem não entender, desiste, né? Olha só. Um outro exemplo seria da janela também. Quando nós conversamos sobre abertura, nós falamos que dependendo do tamanho da janela, iria entrar mais ou menos luz no interior da tua sala, na tua casa. Outro fator é o tempo que tu deixa a janela aberta. Imagina o seguinte, tu tem uma televisão que está começando a embolorar, está começando a ficar com bolor, por alguma razão tu tem que fazer ela pegar sol. Se tu deixar ela pegando sol muito tempo, tu vai estragar a televisão. Se tu deixar pegando muito pouco tempo, não vai ser o suficiente para acabar com o bolor. Então é o quê? É a quantidade de luz, é o tamanho da janela, que seria a abertura do diafragma, e a quantidade de tempo que a gente vai deixar a janela aberta e vai deixar a televisão pegando sol. Se a gente deixar a televisão pegando sol por muito tempo, nós vamos estragar. Se a gente deixar por muito pouco, não vai ser o suficiente. É a mesma coisa com fotografia. A gente precisa o tempo certo para ter a quantidade certa para ter uma boa imagem, com uma boa exposição. Nem muito tempo aberto, nem muito pouco. Correto? Perfeito. Eu sou o Tá cara. bom mesmo. Aprendeu com o Lula, né? O Lula que adora. Então,
E como a câmera controla isso, Neno? Diz aí pra nós. Pra nós. Como a câmera controla isso? Como a câmera controla o tempo que o sensor vai ficar exposto à luz? Não é como uma janela, não é como se a gente estivesse abrindo a janela ou fechando, mas é mais como se nós estivéssemos abrindo e fechando a cortina na frente da janela. E na verdade é isso, são duas cortinas que ficam na frente do sensor. Tem o sensor e duas cortinas que são mecânicos, uma abre e a outra cortina fecha, certo? Imagina a cortina na tua sala. Tu vai abrir um lado da cortina e ao invés de fechar o mesmo lado da cortina, não, tu vai fechar com o outro lado da cortina, certo? Bom, é assim que funciona o obturador na frente do sensor. E eu coloquei um videozinho aqui em slow motion que fica bem fácil de entender isso, que dá para ver em câmera lenta. Vocês vão ver o seguinte, é o espelho que fica na frente do sensor levantando. Para quem não sabe o que é o espelho, escutem lá o episódio número 1 que a gente fala sobre DSLR e a gente explica bem o que é uma DSLR. Então tem um espelho subindo em cima do sensor e aí aparece uma cortina baixando na frente do sensor e a outra cortina fechando depois. Aparece uma cortina abrindo da parte de baixo e depois aparece a outra cortina caindo por cima e fechando e impedindo que o sensor continue sendo exposto por luz. Dei uma olhada nesse vídeo, eu acho que ele é bem didático, fica bem fácil de entender. E lembrar que como é que a gente mensura isso? Mensura, não sei se é. Como dimensionamos, né? Como medimos a velocidade na câmera. Convencionou-se, né, que serão segundos, né? Não é tão difícil. 1, 2, 30 e frações de segundo. Então, 1 sobre 2, 1 sobre 15, 1 sobre 125, 1 sobre 500, 1 sobre 2000. Tem até câmera que chega a 1 para 8000, né? Imagina, Muito rápido, né? um segundo dividido por 8000. Nem dá pra imaginar isso. Não consigo pensar nisso, né? Assim, e uma DSLR comum começa com a velocidade mínima, assim, de 30 segundos, né? Eu não sei se são todas, mas eu acredito que a grande maioria, né? A grande maioria. E, bom, eu nunca vi uma que não fosse 30, né? Mas é claro que eu não vi todas as câmeras do mundo e não creio que ter visto boa parte delas também, né? Dos que eu conheço partem de 30 segundos. É uma velocidade legal para poder brincar um pouco. E outra, Diga. não, outra coisa legal é assim, quando tu tá trabalhando com 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, a gente vai ver número 30 ali no visor da máquina, certo? Mas quando a gente está trabalhando com frações que são 1 segundo dividido por alguma coisa, nós não vamos ver 1 sobre alguma coisa, a gente só vai ver o alguma coisa. Por exemplo, se for 1 dividido por 500, nós não vamos ver a fração inteira, é só o 500, correto? Correto. Bom, pelo menos na Canon, não sei como é que é na Nikon. Quando você começa a trabalhar com... Ela convencionou assim. Toda vez que for fração, ela aparece o número inteiro, assim. Então, por exemplo, 2. Então, é meio. O meio segundo, né? Se for 15, aparece 15. Se for 15 segundos, né, que é o oposto, aí aparece o sinal de aspas, né, que é aquela simbologia de segundo, né, que são 2 apóstrofos, sei lá, o sinal de aspas mesmo. Então, quando você vê aquilo, é justamente porque são 15 segundos, e não 1 sobre 15. Né, porque seria meio trabalhoso até. Imagina marcar em todos os... A gente geralmente trabalha com velocidades menores de 1 segundo. E você tem que mostrar sempre que é abaixo, é muito mais fácil você marcar quando não é, né? Mostrar a exceção, não a regra. Na Nikon aparece o seguinte, quando você está trabalhando acima de 1 segundo, aparece tipo se é 1.3, 1.6, aí 2, e aí começa 8, 10, 15, 20, 30, por exemplo, sabe que é 1 dividido por 30. Quando você está trabalhando tempos maiores do que 1 segundo, aparece 1 e aquelas aspas do lado que eu acho que é segundos mesmo, né? É isso mesmo, né? Aí é 1.3, 1.6, 2, mas aí tu sabe que tu está trabalhando em segundos. É a mesma coisa, né? Aham. É a mesma É a coisa. mesma coisa. Bom, então, se alguém tiver algum outro exemplo de uma câmera que não faça dessa maneira, tal, conta aí pra gente. Estaremos todos
É. E ainda... A gente gosta muito da colaboração. Ah, eu adoro mesmo. Pô, é mó gratificante. Com certeza. Tu quer falar sobre modo B agora? Ou falo eu? Bom, eu falei que muitas câmeras já têm até 30 segundos de velocidade. Esses 30 segundos são um sistema automático, né? Ela consegue automaticamente abrir e fechar com 30 segundos de intervalo. Agora tem outra opção que é o modo B, de bulb. Ele você seleciona quando abre e seleciona quando vai fechar. Então você pode fazer fotos muito longas ou até, sei lá, pequenas, não tão grandes assim, não tão longas assim. Então você pode fazer fotos muito grandes, muito longas, ou então com um tempo pequeno, mas que de repente sua câmera não tem, né? Tipo, sei lá, 9 segundos, porque tal ação ocorre em 9 segundos e você quer marcar toda ela. Não sei, você pode brincar com isso. E até umas coisas assim, tipo, a foto mais longa que eu fiz tinha 5 minutos. Acho que você já fez isso, já fez mais que isso, né, Nena? Já. Eu acho que eu já fiz fotos de 30 minutos, com 30 minutos expondo. E aí vai do freguês. É. Não, é interessante ainda falar no modo B, caso tu queira fotos, caso tu necessite de fotos que fiquem mais 30 segundos de exposição, tu precise utilizar esse modo B. Eu acredito que na maior parte das câmeras DSLRs, tu precisa controlar isso com controle remoto, com um controlezinho wireless, tu não tem como fazer com o shutter da máquina, tá? Mas isso não é nada que tenha que se preocupar, até porque eu não sei quanto está um controle aí no Brasil, mas aqui custa até por $10 nos Estados Unidos, aqui a gente consegue comprar. Eu não acredito que deva ser muito caro aí no Brasil, tu sabe quais são os valores? Olha, eu comprei um já faz muito tempo, mas acho que era uns R$ 70, assim, não era tão baratinho. Porque essas coisas são consideradas acessórios aqui, né? Então, a saída é menor, né? Então, o vendedor ele precisa de lucro, né? Ele não vende uma coisa mais cara porque ele é desonesto, tal, mas ele, imagina só, você tem que importar uma coisa que você não sabe quando você vai vender. Então, é um pouquinho caro. Um pouquinho caro não. Eu não acho que R$ 70 seja um valor alto. Mas eu acho que é um ótimo investimento. Eu uso o É, meu controle assim, ó, muito. e é muito bom, principalmente porque quando você está fotografando em velocidade baixa, é ótimo para qualquer coisinha assim. Tipo, o seu próprio acionamento da câmera já faz ela balançar, né? É. Então é muito bom. Mas não vamos E- dar spoiler aqui, a gente vai falar isso daqui 5 minutos. Não percam. Daqui 5 minutos. Bom, mas ainda dentro disso, mais uma coisa. Quando nós falamos em abertura, nós comentamos que à medida que tu fosse dobrando tamanho, certo, da abertura do diafragma, nós dobrávamos a quantidade de luz que entrava. Se tratando de velocidade, é a mesma coisa. Dobrando o tempo ou dividindo pela metade o tempo, nós estamos multiplicando a quantidade de luz ou dividindo por 2 pela metade a quantidade de luz que está entrando. Velocidade é até um pouquinho mais fácil de entender, né? Do diafragma, eu lembro que eu mesmo demorei um tempo para sacar qual que era aquela graduação, né? Que justamente é a fração de luz que entra, né? Metade ou o dobro do anterior. E na velocidade é bem simples, né? Então, ou você deixa 1 segundo e entra uma quantidade de luz de 1 segundo. Se você baixar para meio segundo, entra a metade da luz. É Isso. até mais simples, é bom de sacar. Então tá, e agora vem outra pergunta, Rafael. Se quanto mais luz, melhor é para a exposição, por que que a gente não deixa sempre numa velocidade baixa para entrar o máximo de luz possível? Saberia me responder isso, Rafael? Vou questionar aos universitários. E tu Não, não é não. universitário, pô. Sempre, né? Eu nunca consigo terminar essa faculdade. Pois é. A eterna No ano lenda do que- homem que ia se formar, né? Então é sempre no ano que vem. Bom, então, né? De fato é uma pergunta interessante, porque se a gente deixa a velocidade baixa, entra bastante luz, é o que a gente quer. E só que, infelizmente ou felizmente, existe uma reação a isso, né? Se no diafragma você aumentando ou diminuindo tinha um efeito bem claro na imagem que era a profundidade de campo, né? Deixar mais elementos focados ou menos elementos focados, na velocidade acontece uma coisa que também influi muito no resultado da imagem, que é você congelar a ação ou não. Ou Bom, registrar o movimento.
Normalmente a gente quer congelar o objeto, né? Por exemplo, para não ter aquele efeito, às vezes a gente borra, né? Principalmente foto de gente, de animal, né? Que gato, então, eu tenho dois. E a maior dificuldade é pegar os dois assim parados, né? Que se mexem e fica aquela coisa borrada, né? Parece uma coisa meio exorcista, sabe? Enfim, a gente sempre tenta fazer isso, né? Mas se então pode pensar também, queremos sempre congelar. E- mas não funciona tão bem quanto parece, né? Porque muitas vezes a gente não quer congelar, a gente quer mostrar justamente o movimento, né? Tal coisa funcionando. E o Neno preparou um exemplo aqui que eu acho muito bom para isso, né? É um ventilador em três velocidades distintas. Um sobre 640, um sobre 50 e um sobre 10, né? É o mesmo ventilador e ele estava em funcionamento. Na foto da esquerda, né, em um para 640, parece que ele está parado, parece que ele está desligado, né? Já na um para 10, bem à direita, você vê assim, quase que ele não tem pá, né? Se demorasse um pouco mais, você não ia ver nada, né? Ia aparecer, geralmente a gente vê helicóptero, né? Assim, com essa Exato. imagem. E no meio, né, entre as duas, tem a 1 para 50 que você vê que a pá está em movimento, né? E isso tem um efeito estético bem distinto em todas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, fotos de espaços, de decoração, gostam de deixar, quando tem ventilador, o registro do ventilador em movimento, assim, porque é mais plástico, né? E, no entanto, às vezes você está fazendo algumas outras fotos que não, que o interesse é justamente deixar congelado, ficar parado ali, né? Mostrar, às vezes, máquinas, né? Uma coisa bem mais técnica. Bom, acho que já dá para começar a sacar as diferenças de quando a gente usa um ou outro, né, Neno? Isso mesmo. Até para deixar claro, porque de repente tem alguém que esteja escutando, sei lá, em MP3, no MP3 Player, no ônibus, seja onde for, e não está tendo acesso a essas fotos, então eu acho importante a gente tentar falar em palavras mais ou menos como elas aparentam. E se vocês tiverem oportunidade depois, entrem no blog e deem uma clicada nesse post, porque daí vocês vão ter acesso a todas essas imagens que a gente está comentando aqui. E acho que fica bem mais didático, fica bem mais fácil de entender. É isso mesmo, né? E dando um exemplo, ó, você deu um exemplo muito legal, cara. Imagina se a pessoa está no ônibus, né, ouvindo aqui o nosso podcast. Então, ó, experimenta olhar para a rua, né, e olhar assim para o chão, né, na rua, o ônibus passando, você vai ver um borrão, assim, você não vai ver as pedrinhas do asfalto, né, você vai ver só um borrão, uma mancha. Isso é como se você fotografando numa velocidade baixa, né? Se você pudesse fotografar numa velocidade tão alta como aquela 600 por 40, que parece que a pá do ventilador está parada, você ia olhar assim para o asfalto, fotografar e a foto ia ter lá todas as pedrinhas assim. Teve uma vez que achei bem legal, assim, que eu fiquei testando também numa viagem, foi quando eu fui para Mato Grosso, para o interior do Mato Grosso, que era uma viagem longa, assim, de 18 horas. Aí, eu fiz o seguinte, eu peguei a câmera e fiquei fotografando os carros no sentido contrário, né? Que imagina só, você está andando a 100 por hora, o outro carro está vindo a 100 por hora, então dá uma diferença de 200 por hora. E, meu, era muito legal, porque a ideia, eu fiz as fotos assim, depois mostrei para minha família e tal, né? Nossa, mas quando foi isso que a gente estava parado, né? Não, a gente não estava parado. Porque a velocidade era tão alta que dá a impressão que o carro do lado estava parado e a gente estava estacionado na estrada, né? Então, se você está aí no ônibus, imagina esse tipo de coisa, né? Você vai ter que, aliás, para você poder registrar com atenção, né? Com detalhamento, seria melhor que o ônibus estivesse parado e o outro veículo ao lado parado também, né? Como tem em movimento dessa diferença e às vezes nosso olho mesmo não consegue identificar, não é? Isso aí.
E esse exemplo aqui dos ventiladores, ou o exemplo do ônibus, de tu tá olhando pela janela e tu só vai ver um borrão passando, isso seria comparável a uma imagem de uma longa exposição, quando a gente quer captar o movimento. Se tu olhar ali na velocidade mais baixa que eu usei, que foi 1/10, tá? 1 segundo dividido por 10, tu vai ver aquele efeito do borrão. A gente não consegue identificar que é uma pá de ventilador. A gente identifica porque a gente conhece o que é um ventilador, mas senão tu iria pensar que é só um disco único. Parece até aqueles discos de cores, sabe quando a gente faz aquelas experiências de artes no colégio, que a gente bota várias cores, aí roda o disco e a gente só enxerga um disco marrom? Seria isso, comparável a isso. Ou quando a gente olha um helicóptero e a gente não consegue enxergar as pás do helicóptero, a gente só enxerga um disco gigante em cima. Mas o contrário, que seria uma velocidade muito alta, a gente conseguiria ver as pás do ventilador, como a gente está vendo aqui na primeira foto, ou a gente conseguiria ver as pás do helicóptero, ou a gente conseguiria congelar a imagem fora do ônibus, como tu fez com a velocidade alta quando tu estava andando de carro na tua viagem. E um outro exemplo que a gente tem aqui, que é muito bom, que é a tua foto, né, Rafael? Tu fez aonde, na Bahia, essa foto? Não, não, eu fiz no Guarujá, aqui em São Paulo. Ah, no Guarujá. Tem um morro lá que chama Morro do Maluf, né? Espero que não seja em homenagem ao Dr. Paulo. Eu acho que não, parece que ele é mais velho do que eu. Já tinha esse nome antes dessa infeliz coincidência. Mas Mas tu votou nele, não vem que não tem. parei de votar nele porque o Pita não foi um bom prefeito, né? Bom, mas isso pra quem tá de fora, como o Neno, né, nem manja, né? Quem foi o Pita, mas isso não importa. Né? Vamos voltar a falar de coisa boa aqui da fotografia. Pois é, eu fui com uns amigos, né? A gente ia pra praia e tal. Só que teve uma ressaca, né? Aí já era, não dá pra você entrar no mar, né? Na ressaca. O tempo tava meio feio ainda. E aí eu reparei que nesse Morro do Maluf, que uma pedra, eu não sei qual que é o nome correto disso, quando a pedra tá ali no mar, né? Um rochedo, não sei o quê. Bom, Muro. Chamamos de muro. muro não, mas é de pedra natural. E aí em cima tem a mureta. Então, bom, é um maciço rochoso junto à costa, né? E aí tem uma mureta, porque tem uma rua ali, e as ondas batiam tão forte ali que, tipo, lavava a rua, sabe? E assim, na foto assim, não dá pra entender até. Não dá pra ter noção, mas essa mureta fica mais de 10 metros acima do nível do mar, sabe? É bem alta. E a onda batia assim, subia uma espuma, tudo, e caía na água, tal. Eu achei aquilo mó bonito e fui tentar fotografar, né? E aí o resultado foi esse aí, tá em a velocidade é 1/500 e congelou a água ali, né? Parece que tá. Tu conseguiu congelar todos os pingos da água no ar, né? Ficou É, uma textura maravilhosa a foto. Ficou muito bonito. tá, obrigado. Mas, tá vendo? Ficou constrangido com elogios ainda. Ah, o cara não sabe E, levar elogio. Ah. Por isso que eu falei, se vocês querem elogiar, mandem e-mail pra mim. Se vocês querem criticar, Rafael. Falei. é, pois é, né? Que sujeito mais egocêntrico, né? Ah, Bom, eu gosto de elogio. tá. E por que que a velocidade está alta, assim, né? Isso foi intencional, não foi um acaso, né? Porque eu queria justamente desse efeito de congelar essa onda, essa água avançando para dentro da cidade. Bom, foi o que eu consegui fazer, né? Usando a velocidade alta, e consegui o resultado que eu queria. Era isso que eu queria dizer, assim. Tentando. Dificuldade de explicar, né? Complicado. É um exemplo de querer registrar um momento e usar a velocidade para poder registrar esse momento com Sim. mais precisão, do jeito que a gente quer. Então vamos fazer um resumo do que a gente já falou até agora. A velocidade não é responsável só pela exposição, correto? Ela é responsável pelo registro do movimento ou congelar a ação, certo? Até agora ficou bem claro. Tu entendeu, Rafael? Tudo? Entendi, Movimento. professor? E aí
eu acho que é interessante falar algumas velocidades mínimas que podem servir como critério, pelo menos para a gente começar a pensar nisso, para ter uma ideia, algumas velocidades mínimas para congelar determinadas ações. E aí eu coloquei uma tabelinha aqui. Eu coloquei assim, ó, se tu está fotografando uma paisagem ou algum objeto parado, teu sofá, uma casa, alguma coisa que não está em movimento. Uma velocidade boa, 1/50. Se tu discordar, só me corrigir, Rafael. Mas pelo menos para mim essas são as velocidades que funcionam. Pessoas que por mais que tentem ficar paradas, sempre mexem um braço, ou dão uma piscada, ou fazem alguma coisa, uma velocidade um pouquinho maior. 1/100 eu acredito que seja o suficiente. Se tu quer congelar uma pessoa caminhando ou uma pessoa nadando, aí tu precisa uma velocidade maior ainda, 1/250. Uma pessoa correndo, eu geralmente coloco 1/500. Eu consigo congelar a pessoa, tá? Eu não pego o movimento. Pessoas andando de bicicleta, 1/1000. E um Pessoas, cor- carro, fala? Pessoas correndo de bicicleta, né? Ah, sim, é. Uma pessoa correndo de bicicleta, com certeza. Uma pessoa que tá andando devagarinho já não vai funcionar. Aliás, É, até vai é. funcionar, mas Funcionar funciona sempre, né? Mas não sei, não é não tem necessário necessidade de tanto. uma velocidade tão alta. Um É, carro andando a 80 quilômetros por hora, para congelar o carro, 1/2000. E aí vai. Aí dependendo, se tu vai, por exemplo, fotografar uma asa de um beija-flor que movimenta a asa não sei quantos, qual a velocidade, é um bagulho absurdo. Esses dias eu tentei fazer 1/2000 e não consegui ainda. Captei o movimento da asa do beija-flor, sabe? Eu tive que avisar uma abertura, uma velocidade absurda, nem me lembro qual foi. Mas enfim, dependendo da velocidade, tu vai precisar de valores maiores. exato. E só uma coisinha que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, fotografar assim paisagens e objetos parados, né, com 1/50, é justamente por uma questão importante, né? Se você tiver com a câmera na mão, sua mão treme, né? Não Ah, tem isso. jeito. Então, você poderia, imagina, se o objeto está parado, não tem por que justamente usar uma velocidade mínima, né? Porque afinal ele não vai se mexer nunca. Só pela lei de inércia, né, Nena? Você que manja de física. Sim, isso mesmo. E, e bom, só que é o seguinte, se você tiver com a câmera na mão, a sua mão vai tremer, né? Imagina ficar com a... Você pode olhar para sua própria mão e ver se ela fica paradinha sempre. Não fica, né? É E impossível. imagina, exato, ainda segurando um objeto que é a câmera, que às vezes é pesado, então não dá. Então, se você usar 1/50, 1/60, você consegue eliminar esse movimento do mover a sua mão. É o próprio ato da gente ter que respirar, ou mesmo mexer o dedo para apertar o botãozinho do clique ali, e isso já é o suficiente para dar uma tremida na câmera e não conseguir congelar a imagem, né? O que vai traduzir em uma imagem com uma aparência de desfoque, sendo que não é desfoque, na verdade nada mais é do que a velocidade que não foi rápida o suficiente. E na outra ponta lá da velocidade, 1/2000, né, ou às vezes 1/4000, é usada pelos radares, né? Pra você tá correndo na estrada, sei lá, 150 por hora, aí para fotografar o carro e dar para ler a placa, o radar usa que é uma câmera, né? Ele usa uma velocidade super alta. Eu Isso. lembro uma vez de um carro que foi multado aqui em São Paulo, ele tava a 220 por hora, cara, numa avenida aqui na Marginal. Imagina só a velocidade que você tem que ter para poder registrar um carro a 220 por hora. Bastante, né? Bom, imagina a velocidade que tem que ter. Eu li essa semana no jornal que uma Ferrari voou, cara. O cara tava com uma velocidade tão alta que o cara voou com a Ferrari e matou 3 pessoas. Imagina essa velocidade. É, Mas enfim, dentro disso ainda do que a gente está falando, por isso que algumas pessoas usam tripé, que é para poder eliminar o fator do próprio movimento, do próprio corpo. E é assim, ó, eu coloquei 1/50 como uma velocidade mínima, mas isso é relativo. Tem pessoas que conseguem fazer fotos com uma exposição maior, com mais tempo de exposição. E isso, é exato. claro, vem de treino, né? Existem várias técnicas, inclusive a gente pode fazer um episódio só sobre isso um dia. Técnicas de como É verdade. segurar a máquina e como evitar esse movimento do próprio corpo. Tem pessoas que conseguem fazer mesmo 1/8, o que é bem lento, né? Exato. Para quem fotografa com câmera compacta, assim, já deve ter tido aquela sensação desagradável, né, de
como ela é toda automática, né? Às vezes você tá num lugar e aí fica esse borrão, né? Porque ela tenta fazer um ajuste que não é bem o correto e acaba sofrendo um pouco mais, né? A outra forma boa de calcular esse valor mínimo não é só pensando no nosso movimento, mas é pensando no tipo de lente que a gente está usando. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma 50 milímetros, essa velocidade a gente tem como ter como base 50, tá? 1/50. Se tu estiver usando algum zoom, tipo uma 80 milímetros, por exemplo, coloca uma velocidade mínima de 80. Se tu está com uma 100 milímetros, a velocidade mínima vai ser 100 e so on, e assim por diante. Isso. Por que que tem essa mudança, né? No primeiro exemplo a gente falou que 1:50 resolvia a questão. Mas tem essa coisa do pulso, né? Imagina só, quando você está com uma lente, é, tipo uma teleobjetiva que é muito comprida, que é para pegar aquela, eu ia falar janela do vizinho, né? Bem, bem voyeur, né? Ó o Rafael se entregando. Ó, o primeiro exemplo que me vem à mente, Pois né? é. Mas assim, você quer pegar justamente o beija-flor lá na árvore que é alta, tal, então você vai usar, né, uma teleobjetiva. O zoom, né, super zoom, uma coisa assim super alta. E aí você vai clicar e não vai ter jeito, porque qualquer movimento, por menor que seja, até o mesmo do botão no clique assim, no o dedo no botão, né, o clique no botão, ele já é o suficiente para movimentar a câmera um pouquinho que seja só e tremer a imagem. Então é por isso que você tem que usar uma velocidade mais alta. Isso mesmo. Que bom. Bom, Rafael, então, seguindo o baile, existem várias formas criativas de usar a velocidade. Poderia nos falar algumas? Ah, claro, a gente gastou bastante tempo aqui falando sobre congelar a imagem, né? Tinha aquele exemplo do ventilador, o exemplo da ressaca no Guarujá, né? O Do helicóptero. beija-flor do helicóptero, blá 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 blá. Agora, se a gente quer fazer o contrário, né? Imagina, a gente quer fotografar o movimento, né? Porque imagina só, você congela o helicóptero no ar, né? Aí os caras vão olhar aquela foto assim, você está acostumado a ver um helicóptero, né? Você nunca vê as pás, né? Geralmente vê só uma mancha, né? E aí você vê perfeitamente, parece que o helicóptero vai cair, né? Você olha assim a imagem e fala, nossa, não vai. Esse helicóptero caiu, morreu gente, o que aconteceu, né? Bom, tem isso, né? Que para deixar de repente uma questão de naturalidade, mas existe outras vezes que você quer fazer algum trabalho, mas não vou dizer artístico porque não é a palavra, mas você quer passar uma imagem assim do que? Do movimento, da ação, né? E o clássico disso são aquelas fotos de avenidas, né? O cara deixa ali à noite, né? Aliás, o, clá- o, o clássico exemplo são os de foto noturna, assim, de cidades. Para dar aquela coisa assim de dinamismo da cidade, tem aquelas manchas, né? Você não vê os carros nas ruas, você vê uma mancha ou branca ou vermelha, né? E a partir disso você detecta o movimento, né? Você sabe para onde se o carro está indo ou voltando por essa luz e faz e mostra, por exemplo, as avenidas movimentadas, tal. O Neno fez uma bem legal aqui, né? Uma bem bonita de Las Vegas. Ele captou o movimento dos carros, né? Deixou que 1 segundo, né, Neno? Foi 1 segundo, eu acho. E olha só, né? O que é Las Vegas, né? Mesmo eu não conheço bom, no meu imaginário é justamente aquela coisa de luzes, de movimento, de ação, né? E o Neno conseguiu fazer exatamente isso. Se ele congelasse a imagem, né? Se tivesse os carros paradinhos assim, não ia ser Las Vegas, ele tá sem graça. Las Vegas é movimento, é ação, é luz, né? Para fazer um bom registro da cidade, você tem que levar isso em consideração, Isso né? mesmo. Aí eu coloquei essa imagem aqui também. Uma razão de eu ter escolhido ela é o seguinte: isso aqui é aquelas fotos clássicas que a gente está acostumado a olhar, em que mostram umas avenidas grandonas e aqueles fios de luz passando, vermelho, amarelo, branco. Nada mais é do que o movimento dos carros.
a pessoa usa o quê? Uma exposição longa registrando todo o percurso do carro, toda a trajetória da luz. E é até legal isso, né? Porque às vezes, dependendo da distância que você tá, você consegue fazer a trajetória inteira, né? Às vezes você é num ponto, uma trajetória pequena, é claro. Você é de um ponto e vai até outro e você vê, né? Dá pra fazer isso com o metrô, sabe? Entre uma estação e outra, né? Se você tiver uma distância assim, ou linhas de trem assim, às vezes você está num ponto alto e consegue ver o trem passando, né? Aqui em São Paulo tem na Marginal Pinheiros, dá para ver o trem circulando de uma estação até outra, né? Você consegue uma visão longa disso. E é uma maneira interessante também. Né? Existem outras formas também de usar longas exposições, né? Até os exemplos que a gente colocou aqui, aquelas fotos que a gente olha as pessoas fazendo malabarismo com fogo, e aí tu olha, fica um monte de risco de fogo passando. Isso aí é nada mais nada menos que uma foto com uma longa exposição. Tu conseguiu pegar toda a trajetória do fogo. Ou aquelas fotos que aparece um cara, tipo, sabe quando a gente bota fogo em bombril e sai girando, assim, e aparece aquela coisa bem maluca de todo o fogo saindo pra tudo que é lado. É isso aí. É uma foto com longa exposição e tu pegou toda a trajetória de cada fagulhazinha no ar. Outro exemplo é o cara afiando, né? Ou serrando, que tá com esmeril assim, e saem aquelas faíscas, né? Fagulhas, na verdade, né? Que é o aço muito quente e tal, e fica como se fosse uma onda, né? E é super bonito, e às vezes você vê umas fotos assim com isso, e fica lindo, né? Fica uma mancha, né? De luz, assim. Isso. É um exemplo clássico, assim, é um resultado muito bonito e é feito com baixa velocidade, né? Com uma exposição um pouco mais longa. Outro exemplo aqui, essa foto que eu coloquei do Ano Novo também. Essa foto eu fiz aqui em Seattle, na virada desse ano, na virada de 2011 para 2012. O que que acontece? Se eu tivesse feito uma foto com uma velocidade alta, uma foto rápida, eu teria pego só um dos fogos ali. O que que eu fiz? Eu deixei a foto exposta por mais tempo e eu consegui captar não um único fogo, mas vários fogos que foram lançados em momentos diferentes. Captei todos eles na mesma foto. E esse resultado é lindo, né? Porque na verdade a gente fica pensando assim, é um de cada vez, né? Só que se você congela isso, parece que vai sem graça, né? E para Ah, os sim. espectadores é lindo. E é lindo por quê? Porque você olha um, você se movimenta, tem outro estourando e você pode ver todos, né? É uma sensação que ocorre num momento. E se você de repente congela isso e tenta mostrar, tirar do contexto, né? Toda aquela emoção, tal, parece que é sem graça, parece que é feio. E Exato. não é. A foto iria aparecer como? Ela iria aparecer só os fogos azuis à esquerda, aí em outra foto iria aparecer só os fogos verdes, em outra foto iria aparecer só aqueles foguetes ali na base do Space Needle, e assim eu consegui captar todos eles ao mesmo tempo, passando realmente a mensagem do que estava acontecendo se a pessoa estivesse lá, né? E nesse exemplo aqui que o Neno deu pra gente, né, dessa longa exposição para pegar vários fogos, dá pra ver que, por exemplo, geralmente a explosão, né, dos fogos de artifício são muito claras. Então, se você reduzir a velocidade, aliás, aumentar a velocidade para pegar só ele, o resto da cidade ia ficar meio apagado, né? Só que acontece a explosão por um determinado tempo, só e desaparece. Então, imagina só, você para pegar a cidade precisaria de mais tempo, né? E o que o Neno fez de uma maneira muito inteligente foi aproveitar isso. Como existe a explosão e depois acaba, não ia ficar borrado na imagem, né? Não ia ficar estourado, porque não é uma fonte de luz contínua. Então, enquanto registra a cidade com mais nitidez, né, enquanto deixa a cidade mais clara, foi pegando outras explosões de fogos de artifício. É uma técnica que se usa muito para fotografar raio, né? Bem Você acha lembrado. que você acha que o cara tá ali apontando para o lugar certo, esperando cair o raio, para quando cair o raio ele aperta assim com muita rapidez e registra aquela imagem muito bonita? Não, aquilo é uma longa exposição, às vezes longa assim de
minutos e minutos. Então, o fotógrafo escolhe um ambiente, um ponto, né? Por exemplo, uma montanha, geralmente que cai bastante raio, e deixa a câmera apontada para lá. E começa e aciona. Como está muito escuro, né? Repara também que toda foto de raio é noturna. Por isso. Como é à noite, que não vai sensibilizar o sensor ou o filme, então o que que o fotógrafo faz? Ele escolhe um lugar que ele saiba que tem bastante incidência de raios numa tempestade e posiciona a câmera apontada para esse lugar e aciona o obturador, né? Muitas vezes com controle remoto, tal, que você aperta o botão e e ela só vai parar de fotografar depois quando você aperta de novo o botão, isso no modo B. E ele fica lá esperando tal, até que chega uma hora que cai um raio naquele lugar, porque ele sempre sabe que cai um raio lá. E esse raio, como ele é um transitório, né, como ele acontece e acaba, ele só fica marcado o tempo e logo volta a ser escuro. Aí o fotógrafo vai lá, aperta o botão de novo, termina a exposição e tem lá uma bela foto de um raio. É não Bem, apenas um raio, mas vários raios. às vezes, tipo, quando pega, da sorte de pegar uma tempestade, assim, de raios, fica aquele efeito, sabe, de catástrofe, de fim de mundo. Sim, E, até que a gente vê aquelas fotos com vários raios. Aquilo ali não foi tipo, que coincidência, o cara tava fazendo a foto bem na hora, caiu 10 raios ao mesmo tempo. Tipo, não é coincidência nenhuma, que o cara deixou ali por muito tempo exposto e captou todos os raios ao mesmo tempo. Acho que é muito bem lembrado esse exemplo, tem tudo a ver com essa foto aqui do fim de ano, né? é verdade. É um flash, né? O raio é um flash. Então, como você fotografar com flash, você só precisa de uma quantidade de luz, só para ajustar. Isso aí. Beleza? E vamos pro último exemplo aqui da tua foto lá no metrô. Bom, Neno, nessa foto aqui a gente tava junto, né? Isso Você mesmo. vê, você veio aqui para São Paulo e tal, e a gente foi até o metrô e horário de pico, né? Fomos tirar umas fotos. Tu E foi tirar uma foto, né? Que eu tava sem minha máquina. trem... vacilou. Aqui é muito legal porque a gente tava no horário de pico da estação e você vê aquela correria, né, aquela movimentação de gente para todo lado e tinha duas pessoas ali paradas, né, que eram os seguranças, que estavam justamente parados porque a função deles era ficar ali no meio, e tal, organizando o fluxo. E, e aí deu para fazer uma brincadeira bem bacana, que é pegar o movimento das pessoas, né, e ao mesmo tempo o não movimento deles. Fica uma coisa assim, como se eles estivessem congelados e o resto estivesse em movimento. E o tempo, né, da exposição foi de um segundo, que foi suficiente para dar essa mancha, né, das pessoas e eles que estavam parados não se mexerem muito. Então parece que eles estão paralisados, né? Dá é, um efeito assim de estranha, estranhamento, né? Porque aliás, a impressão seria de que todo mundo estivesse no mesmo movimento, né? Concordo, concordo. Está certo. Certíssimo. Bom, e é isso aí, né, Rafael? Basta usar a criatividade. E existem muitas técnicas, né, que se usam para fazer fotos de longa exposição. Uma delas, que eu já ouvi muito, é a light painting. Poderia nos falar mais sobre o que é isto? Ah, eu acho que quem devia explicar era você, porque tem um exemplo muito legal seu aqui. Mas eu vou falar mais ou menos do meu jeito, aí nós vemos a Tá. sua imagem. É, Light Paint é uma técnica bem antiga, assim, ela já era experimentada por uns artistas como Man Ray ou Pablo Picasso. E o que consiste o Light Paint, né? Você, num ambiente de baixa luminosidade, você pode criar, inclusive, essa baixa luminosidade fechando ao máximo o diafragma, né? E aí a ponto da câmera pedir um tempo maior de luz para sensibilizar o lugar, alguma coisa, sensibilizar o sensor, obviamente, mas para poder registrar o ambiente.
e com a ajuda de um objeto assim luminoso, você pode fazer desenhos com a mão ou, sei lá, com jogar alguma coisa assim e vai marcando como se estivesse pintando, né? Como se estivesse fazendo uma pintura, só que com esse objeto e vai registrando isso no sensor. Lembra quando a gente falou das fagulhas que viram uma onda? Pois bem, imagina que você pudesse editar isso, né? Você pudesse ajustar. Então, eu quero, ao invés de ter essa onda, eu quero uma luz em cima do cara, como se fosse, sei lá, um laser apontando para ele. Imagina você poder fazer isso. É essa a técnica do light paint, né? Uma pintura com luz. E você pode fazer isso com o que tiver à mão, né? Tem desde lanterna ou aqueles laserzinhos que servem para apresentação de PowerPoint ou para atirar no olho do colega. E Pra cegar os outros. cegar os outros, né? Ou pra encher o saco no show, né? Nossa, pode crer. Ou botar no cinema também, agora tá bem. A galera fica Então, atacando na tela do cinema, né? ou seja, aquilo só serve para apresentação de PowerPoint, para mais nada, né? Ou pra A light humani- paint. Ou para Light Paint. Não, brincar com o gato também é bom, sabia? Ah, é? É, porque o gato fica tentando pegar o pontinho de luz e você fica fazendo ele correr. Mas. Bom, desnecessário, vamos lá, né? O celular tá. Enfim, qualquer objeto luminoso. O Neno, por exemplo, aqui usou uma vela, né? E fez o quê, né? Como é um cara bem. Gosta bastante de si, né? Ele escreveu o nome dele aqui, né? Deixa eu tentar explicar isso. Deixa eu ver como é que eu explicaria o que que é light painting. Bom, eu acho assim, ó. Imagina que tu tá expondo, certo? Tu vai fazer uma foto. Normalmente tu vai usar uma exposição com tempo que seja o bastante para que tu consiga fazer alguma coisa. Então vai ser 30 segundos. Tu vai usar o modo B mesmo, certo? Que vai ficar por minutos para te ter bastante tempo de poder inventar o que tu quiser enquanto a foto estiver sendo processada, enquanto o sensor estiver captando a imagem, certo? O que que acontece? Tu imagina que o sensor está exposto. Por onde tu andar com a luz pela frente da câmera, ele vai registrar esse movimento. Ele vai registrar toda essa trajetória. No exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, é ótimo, né? Mas vamos. Nesse exemplo, eu usei uma vela. E o que que acontece? Eu escrevi o meu nome com a vela no ar. Como o sensor captou toda a trajetória da vela, tu consegue ver o que eu escrevi ali, que seria Neno. Aham, Neno em chamas, né? Isso Como é, né? mesmo. Ah, uma coisa importante, eu não escolhi essa foto aqui porque Neno é um apelido maravilhoso ou porque eu sou o cara, mas pelo fato de que eu fiz essa foto no primeiro dia que eu comprei a minha máquina. Eu não entendi absolutamente nada de fotografia. Eu peguei ela, uma compacta, bem simplesinha da Sony. Eu li o manual e que bacana, então exposição quer dizer isso, tal, não sei o quê, e saí experimentando. E eu fiz essa foto. O que que eu quero dizer com isso? Tu não precisa ter uma máquina boa para fazer boas fotos. Basta tu conhecer o teu equipamento e ter uma imaginação Exato. para produzir algumas imagens legais. Perfeito, né? O importante não é o equipamento, sim O uso que a gente faz dele, né? Outra pergunta, então, Rafael. Tu que é o cara das respostas, que sabe tudo. O que é penning? Panning é uma técnica que busca congelar algum movimento por meio da movimentação do fotógrafo com a câmera. Vocês já devem ter visto, principalmente fotos de corrida, de automobilismo, né? Que o carro é muito rápido, então não tem, é meio difícil, mas fica um efeito legal porque o cara quer mostrar a velocidade do carro sem congelar ele, né? Sem parecer que ele está estacionado. Então o que o cara faz? Ele acompanha o carro e aí fica aquele efeito assim, você vê a roda em movimento, né? Vê uma mancha, né, que é o movimento da roda, e a paisagem no fundo também está toda riscada, né? Para você que está aí ouvindo o podcast dentro do ônibus, né? Você olha às vezes para coisa mais próxima, eu tinha falado, né, do asfalto, né, que fica aquela mancha, é a mesma coisa assim, né? Você só registra o movimento do ônibus quando
o asfalto tá manchado, não tá, aliás, tá como se fosse uma mancha. Um Não, exemplo bom acho que seria assim, ó. Se tu tá com o ônibus em movimento, se tu olhar pro carro que tá andando do lado do ônibus, o fundo vai ficar todo um borrão, porque o fundo vai estar em movimento com relação ao ônibus, mas o carro que está do teu lado é como se ele tivesse parado, porque com o sistema de referência do ônibus, vocês estão andando na mesma velocidade, ele vai estar parado. perfeito. E também, né, aproveita para olhar o carro que está indo no sentido contrário, né? Se você acompanhar o carro, para você poder olhar como está o motorista, todo o fundo vai ficar bagunçado, né? Você não vai conseguir entender nada do fundo se você for tentar acompanhar o carro. E é isso que o fotógrafo faz, né, para pegar essas imagens de corrida. Ele acompanha o movimento do carro como se ele estivesse filmando. No momento, ele clica. Quando der esse clique, como a câmera está em movimento, acompanhando o movimento do carro, o carro fica parado, porém todo o resto fica manchado, fica em movimento. Dá justamente essa impressão de velocidade. Isso mesmo, inclusive eu coloquei um exemplo aqui embaixo, se vocês forem no post lá embaixo tem alguns links, eu deixei um exemplo bom lá, que é uma foto do Felipe Massa na Fórmula 1, que é exatamente isso. O carro parece parado, tu consegue ver o carro paradinho, congelado, enquanto todo o fundo aparece borrado. O cara ficou acompanhando o carro com a câmera e clicou, bem na hora. Exato, essa é a foto clássica de corrida, né? Todo dia que tem corrida, assim, você pode ver no site, né? Em qualquer site de informação, uma foto dessa. Ah, sei lá, tal pessoa venceu a corrida e tem uma foto do. Veja fotos da corrida, né? E sempre tem essa foto clássica do carro meio congelado. É, do carro meio congelado, não. Do panning. Coloquei um outro exemplo aqui de uma mulher andando de bicicleta, deve ser lá na Indochina, Vietnã, não sei onde é, que é um bom exemplo também. O cara ficou acompanhando a mulher com a bicicleta, todo o fundo aparece em movimento. Porque imagina o seguinte, se a gente usasse uma velocidade muito alta, não faria diferença se a mulher estivesse parada ou se o carro estivesse parado, porque ia estar tudo congelado. Qual é o sentido disso? É tu justamente conseguir transmitir o movimento da bicicleta. É isso. Uhum. O movimento Fala da tua foto que a gente é, colocou aqui na escada rolante. é. Então, essa foto que eu fiz aqui também foi com a mesma compacta, né? Também no metrô. Bom, tava esperando uma pessoa, tal, não tinha o que fazer, fiquei parado ali tirando foto. E o que é legal, né? Poder brincar de novo, assim como como brinquei lá naquela da Sé, que os seguranças estão parados, parece que eles estão congelados e todo o resto está movimentando. Eu fiz o mesmo tipo de jogo aqui. O cara ali na escada, o cara da esquerda, parece que está parado, né? E todo o resto está andando. Na verdade, não. Aquela escada está subindo e eu acompanhei o movimento da escada subindo. Em oposição, a outra escada da direita está descendo. Então, todas as pessoas que estavam ali ficaram borradas. O único que está em foco é o rapaz. E até para brincar com o jogo pela quantidade de pessoas, né? Parece que é uma pessoa muito tranquila, enquanto todos os outros estão super apressados, né? Isso mesmo. Exemplo perfeito esse. Se É, tivesse feito uma foto com a máquina parada, tanto as pessoas da direita descendo iriam aparecer em movimento, quanto o cara da esquerda ia aparecer em movimento subindo. Como tu ficou é, acompanhando o movimento do cara, com relação à tua câmera, apenas quem estava em movimento eram as pessoas da direita. E aí tu captou o movimento só das pessoas da direita. exato. Bom, E, bom, Neno, agora a última pergunta faço eu. malandrios. É, como é que eu faço para controlar a velocidade na minha máquina? Bom, assim como nós falamos no episódio passado, quando nós comentamos sobre abertura, que existem os modos automáticos na máquina, que são modos semi-automáticos, na verdade. E por que semi? Porque nós temos controle sobre um fator, enquanto a câmera controla os outros fatores para garantir uma exposição correta. Nós temos esses modos se tratando de velocidade também. Na Nikon é o modo, deixa eu ver aqui, modo S. Deixa eu pegar minha câmera aqui para ver. Pois é. Não é que eu coloquei misturado ali, aí eu coloquei umas imagens da Canon também, que na Canon, como eles sempre complicam tudo, é diferente. Mas na maior parte das câmeras que vocês pegarem, Sony, seja lá o que for, Nikon, vai ser S. Que S de
speed, que é velocidade. O que acontece? Nós vamos ter controle sobre a velocidade e a máquina vai controlar a abertura para nós, garantindo a exposição correta. É isso? É quase isso. Na maioria das câmeras não é só esse, não. Tem TV, como na Canon, e O que outras quer dizer câmeras. TV? TV. Bah, não sei. Aí, tá vendo? Por isso que eu digo, compra em Nikon, não compra em Canon. Deve ser algo relacionado a tempo, né? Time, não sei. Aham. Eu realmente nunca parei pra pensar o que que é TV. Então, quem Mas souber, mande um e-mail para nós. por favor. Assim como fez uma colega nossa aqui, uma colega não, uma nossa amiga, né? Agora é nossa amiga, mesmo que ela não se considere. Mas logo falaremos sobre isso. E, bom, mandem aqui um e-mail pra gente explicando por que que é TV. Tem isso na Canon, tem na Pentax também. E eu já vi em outras câmeras também TV. Então, tem uma. Não dá pra falar qual que tem mais, né? S. TV. Bom, não importa, né? O importante é o resultado, né? O importante é o seu Isso. trabalho. Como você vai usar esse modo de prioridade? Eu raramente uso esse modo de prioridade. Não lembro de ter usado assim a última vez. Talvez nessas do metrô, porque como era uma compacta, ela é meio complicadinha de usar no manual. Se bem que nem essas eu tenho certeza. Mas é só isso, né, Neno? É isso, e pratiquem bastante usando esse modo e veem o resultado, vê o que acontece quando vocês fazem fotos com uma velocidade maior, com uma velocidade menor. Como nós já falamos no episódio 0, sangue, suor e foto. É muito mais sangue e suor do que foto. Tem que praticar, tem que treinar bastante. Senão, a gente não aprende. Corretíssimo. Vamos, como diria Raul Seixas, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É, isso aí. É, Pois é, e agora a gente chegou aqui na última parte do podcast, que é a parte mais descontraída, porque a gente não tem muita pauta, não tem muito o que se basear. E é onde nós dedicamos, não que nós não dedicamos o resto do episódio a vocês, mas que nós dedicamos a quem nos manda e-mails e quem comenta os posts, na certo? real, essa é a parte que pra gente, pelo menos assim, é. Pelo menos pra mim, né, Neno? Eu acho que pra você também, viu? É que dá mais alegria pra gente, né? Ah, Que é é verdade. o reconhecimento dos ouvintes e tal. Saber que a gente está tendo algum retorno, né, cara? Exato. Que as pessoas estão escutando. Uhum. E estão escutando, e estão ouvindo com atenção e colaborando também. Exato. Dando sugestão, mandando perguntas. Uhum. Interagindo, que elas estão interagindo, né? Vamos começar Exato. por quê, então? Com e-mail? Começa por e-mail mesmo. Então E-mail, qual tá. que é o endereço? Sangue, suor e foto, @gmail.com. Facinho. E Facinho. caso vocês não saibam, é só entrar lá no site do Sangue, Suor e Foto, que é sanguesuorifoto.com. Não tem o BR, tá? O bagulho é internacional. Sangue, sangue, sanguesuorifoto.com. E tem um link lá, contato. Lá vocês têm todos os nossos endereços. É isso? É isso. Então tá, bom, vamos lá, vamos começar. O Alan Santos, ele escreveu assim: Olá pessoal do SSS. Olá Ixi! pessoal do SSF. É complicado de falar rápido, tenta falar SSF bem rapidinho pra te ver, rapaz. Vamos lá. Olá pessoal do SSF. Acabo de ouvir o podcast de vocês sobre a compra da primeira DSLR e achei muito bacana. Estou aprendendo um pouco mais sobre fotografia e logo estarei comprando uma câmera com lentes intercambiáveis. Tá, por enquanto tenho uma compacta, que é a Canon S90, que acho muito boa, porém já começo a sentir falta de alguns recursos. Minha dúvida é a seguinte: como meu uso vai ser por hobby mesmo, estou ponderando a compra de uma mirrorless. Compensa investir quase o mesmo valor de uma DSLR para comprar uma mirrorless e manter a portabilidade, ou se for para investir mesmo, manter a compacta e ir numa DSLR? Vale até um podcast. Tarará. Obrigado pela atenção, um abraço a todos. Bom, minha opinião, já que tu já tem uma compacta, Alan, eu compraria uma DSLR. Eu não compraria duas compactas. Por quê? Porque tu já tem uma máquina
que vai te garantir essa portabilidade. Se tu estiver em um lugar que tu não possa levar a tua DSLR, tu leva ela. E tu vai ter todos os benefícios de ter uma DSLR numa segunda mochila em um determinado... Porque é muito legal, uma DSLR é muito, muito legal. Tu tem uma porção de outras ferramentas que tu não consegue em câmeras compactas. Tu vai ver que tu vai atingir um outro nível comprando uma DSLR. A gente fala muito que dá para fazer muita coisa com uma compacta e realmente dá, mas uma DSLR é uma DSLR. É como se estivesse comparando um carro automático com um carro manual, sabe? Um carro manual é sempre um carro manual. Um carro automático, tu faz o que tu quer. Achei estranha essa resposta, né? Então, Porque o automático lembra da câmera automática. mas não tem nada a ver. Um carro com câmbio manual, um carro com câmbio automático. Não, acho que é melhor usar outro exemplo. Então, esqueçam esse exemplo. É igual, sei lá, comprar uma moto e um carro, sabe? Moto te dá muita liberdade. Não, também não, então. Não, aí tá aí um bom exemplo. É como comparar uma moto e um carro. Determinados lugares tu não vai levar um carro, tu não vai ter nem onde estacionar. Determinados lugares tu vai de moto. Mas e se estiver chovendo? Tu não vai poder usar uma moto, tu vai precisar de um carro. E assim tu tem os dois, tu tem as duas opções. De uma moto e de um carro, de uma câmera compacta e uma DSLR. Tem alguma coisa a acrescentar? Então, eu tenho sim, viu? Quanto a mirrorless, ela de fato é uma coisa muito bacana, assim, tá começando a ficar mais evidente agora, né? Mais evidente em termos, né? Uma Leica, por exemplo, é uma mirrorless, só que ela é caríssima. Mas o que começou agora foram outras marcas que fazem câmeras mais baratas, né? Produzir da mesma maneira, que em suma é uma câmera pequena, né? E que você consegue trocar as lentes. E parece que junta então a portabilidade com a qualidade de repente uma lente muito boa. Acontece que se você for pensar na portabilidade, isso já fica um pouco mais duvidoso. Porque se você quer uma lente boa, geralmente ela é grande, né? Por exemplo, um zoom, né? Uma lente zoom, você vai querer uma tele. Essa lente é grande. Então, qual é a portabilidade de uma mirrorless? Uma mirrorless, perdão. Qual é? Você Vai vai ser ter... a mesma de uma DSLR, né? No fim das Exato, contas. exato. É claro que se você for usar uma lente pequena, uma grande angular, tal, vai ser fácil de transportar, mas aí é que tá. Se você for comprar uma mirrorless pensando na portabilidade, infelizmente não vai resolver o seu caso. Por isso que eu acho que de repente, E pelo nesse primeiro valor, eu momento, acredito que elas sejam mais caras, né? pelo menos uma da Nikon, que é linda, até a V1, ela aqui custa uns R$ 3.000, né? Tá aí Não o preço sei. de uma DSLR. E boa, né? Uma É, DSLR boa. é uma DSLR boa, da Canon. É, vocês já viram quem é o Good Cup e o Bad Cup aqui, né? Quem é o policial bonzinho e quem é o policial malvado, né? Eu sou o bonzinho e o malvado é o Rafael aí, dando dica errada. Compra Nikon, vocês não vão se arrepender. Bom, mas ó, mantendo a mesma discussão, né, do nosso primeiro episódio, no YouTube teve um comentário aqui do Coruhito ou Corujito, eu não sei. Eu tendo tudo que termina com Ito tendo a ler em espanhol. Mas bom, ele, ele elogiou também, né? Falou, ó, gostei muito do vídeo, né? Viu no YouTube. Minha dúvida sobre câmeras é o ruído. Como escolher uma câmera em relação a ruído baixo? Hoje eu tenho uma Canon SX30IS e essa câmera usando um ISO acima de 400 ficou horrível. Pois é, né? Eu tenho uma resposta fácil. Vai pra Nikon. Não, a gente tem que dar a resposta verdadeira. Vai E pra de Nikon. fato, olha só. Essa Canon SX30IS, ela é meio conhecida como uma semi-profissional, né? Na verdade, ela não é uma semi-profissional, mas ela tem uns recursos que são bons, né? Ela tem uma lente grande, né, que possibilita uma abertura grande de diafragma, um zoom ótico muito bom, e ela é meio grandinha, né? Só que o sensor dela fica devendo, porque é igual ao de uma compacta. Então, não tem jeito mesmo.
O ISO, tanto nas compactas como nessas que são um pouquinho maiores, é, ele sofre mesmo quando está acima de 400. Na minha G9 também, eu só tiro foto até 400. 800 e 1600 para mim é impraticável. 1600 nem existe, eu nem considero, né? Eu até escrevi aqui uma resposta e fui pesquisar, né, o tamanho do sensor. E de fato, olha só, o da SX30S, ela tem 6 milímetros, 6,16 por 4,62. Já uma DSLR simples, né, que tem com dois tipos de sensores, né, uma DSLR com sensor pequeno, vamos dizer assim, já tem muito mais que isso, tem 22 milímetros por 14, né, por quase 15. Então, compara, de 6 para 22 é uma diferença muito grande. E no nosso episódio de ISO, a gente até falou sobre um pouco do ruído, né, que às vezes para você espalhar tanta pelo sensor a quantidade de megapixels, né? Então, se o sensor for maior, eles vão ficar mais espaçados e vão diminuir o ruído. É isso que acontece. Então, sugiro a você que compre uma DSLR. E aí, muito gentilmente, ele respondeu. Olha aqui, ó. Agradeceu, acho que esse é o próximo passo. E a dúvida estava entre a T3i com lente de 18-135 ou a 60D com lente de 18-55. Bom, vamos por partes também. A T3i, eu acho ela um pouco cara pelo que é, viu? Por exemplo, ela está na linha de entrada da Canon. Se eu não me engano, ela filma, né? A diferença entre a T1i e T3i não chega a ser grande, assim. É mais quanto a filmar e live view, coisas assim. E, bom, eu acho que vai chegar um momento que você vai se sentir travado pela própria câmera, né? Eu aconselharia comprar a 60D. Agora, tem uma outra coisa que você colocou que se desse para mudar seria melhor. Se for uma 60D e a lente 18-55, também não tá tão bom. Você vai sentir muito essa lente. Essa lente da Canon não é boa, né? Eu vou falar essa palavra, eu poderia dizer, não é tão boa, tem restrições, não. Eu não gosto dessa lente, eu tinha na minha antiga Rebel e, sinceramente, eu ficava muito frustrado com ela, né? Eu tenho hoje uma 60D com lente 18-135 e tenho gostado bastante. Se você puder fazer um investimento um pouco maior, lembre-se que lente é uma coisa que dura para sempre, né? Se sua fatalmente vai acontecer da 60D ficar obsoleta, né? Mas a lente não. Então, eu acho que vale muito a pena você juntar um pouco mais de dinheiro ou esperar um pouquinho mais para comprar a câmera para poder ter uma 60D com lente 18-135. Tá bom? Muito Isso aí. obrigado. Palmas. Uau, foi, foi longo, né? Pô, Desculpa. discurso, né, cara? É. Não, mas acho que tem que explicar direito, né? Tu e o Fidel É, Castro, né, meu, pô? Não, não, tá certo. Vamos lá, vamos voltar aqui pro post. Acho que teve uma citação lá da Mari Batista do último episódio, no post do último episódio sobre abertura, e ela falou algumas coisas interessantes ali. Tu quer ler? ela que eu disse que é a nossa nova amiga, né? Eu gostei muito da participação dela. Ela faz uma pergunta primeiro, dizendo: Olá pessoal, sobre o último post eu tenho uma pergunta, né, uma dúvida. Qual é a melhor abertura para vocês? Qual é para você, Neno? Sabe que até que parece que é uma pergunta ingênua, né? Tu perguntar qual é a melhor abertura, é como perguntar qual é o melhor ISO, sabe? Ou qual é a melhor velocidade. Tipo, isso é muito relativo, depende do que tu tá querendo com a foto. Mas eu iria dizer que uma abertura boa seria 5.6, porque não tem erro, sabe? Tu vai ter um certo desfoque e não tem como faltar com foco no objeto que tu esteja querendo focar. Existe uma boa abertura para ti, Rafael? Também acho bastante relativo. Eu gosto de usar a mais alta, né, possível. Então, acho que no caso aqui da minha câmera é 3,5 ou 4. E, bom,
É realmente relativo, Mari. Mas se você está numa situação com várias coisas acontecendo, o 5.6 é uma boa. E de repente, se você quer manter um bom foco em tudo, né, você pode usar 8 ou 11, que também vão ajudar bastante você. Não, sabe que inclusive isso é uma pergunta, por isso que eu falo, aparentemente parece que é uma pergunta muito ingênua, mas não é. Uma das perguntas que eles mais fazem para as pessoas, para os fotógrafos que trabalham na National Geographic, tá? Eu já vi muitos documentários, muitas entrevistas com eles, e eles falam que as pessoas costumam perguntar qual é a melhor abertura, qual abertura eu devo fotografar. É isso, não existe uma resposta correta, não existe uma receita de bolo, mas o que geralmente eles respondem é F8. Vai com F8 que não tem o que dar errado. E tu falou uma coisa interessante, tu usa geralmente aberturas pequenas, eu já sou o contrário. Eu, se eu não tô fotografando algo que exija realmente uma abertura pequena, geralmente eu tô pela abertura máxima. Se eu tô Não, com a eu falei minha isso. 1.8, eu uso 1.8. Não, eu não falei isso. Eu falei Ah, que eu tu falou usava. isso? Eu entendi o contrário. Geralmente eu uso a maior abertura possível, tá? Que é 1.8, 1.4, 3.5, que é para ter o máximo de luz possível. E seguindo aqui, então, a propósito, o botão, ela escrevendo, tá? A propósito, o botão preto para ver a distância focal se chama botão de pré-visualização da profundidade de campo. Isso na Nikon, na Canon eu nem faço ideia. Abraço a todos. Bom, isso é referente ao último episódio que eu não me recordava qual era o nome daquele botãozinho preto ali. Mas também eu nem ia me recordar, porque eu acho isso uma total falta de criatividade, né? Botar o botão de pré-visualização da profundidade de campo com o nome de botão de pré-visualização da profundidade de campo. Pra mim é meio redundante. Sei lá, é como tu pegar. Pra que serve essa máquina? Ah, essa máquina ela tritura alimentos em conserva. Qual é o nome dela? Triturador de alimentos em conserva. Porra. Ah, Sei lá. essa máquina aqui serve para fazer fotografia. Qual que é o nome dela? Máquina fotográfica, né? Ah, mas vai usar um. Usa uma sigla, cara. Eles não usam uma sigla lá pro modo de abertura, é um A. A siglazinha lá do TVS. Invente alguma coisa, mano. Bota BP, sei lá. Então, Mari, eu não vi qual que é o nome na Canon, mas basicamente é a mesma coisa, viu? Muito obrigado mesmo por ter mandado esse comentário, né? E por favor, sigam o exemplo da Mari e ajudem-nos, né? Isso mesmo. Porque, assim como a gente disse no episódio 0, nós estamos aprendendo muito também aqui. E vocês nos ajudam muito com isso, ok? Ah, e é isso, e só para lembrar mais uma vez, tá? Acessem sanguessuorefoto.com, vocês vão ter acesso a todos os posts, aos posts completos. É só clicar no post, vocês vão ter todas as imagens, ainda vão ter um texto complementando tudo isso que a gente falou. E também eu criei um grupo no Facebook. Inclusive já tem algumas pessoas lá que se chama Sangue, Suor e Foto. Então é só procurar lá no Facebook Sangue, Suor e Foto, vocês vão achar o grupo. Se vocês querem sempre ficar atualizado, cada vez que tiver um post novo, entrem no Twitter também, procurem por Sangue, Suor e Foto. Eu sempre costumo dar uma tweetada falando quando tem um episódio novo. E é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, não. Então é isso, um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio, daqui a 2 semanas, se tudo E correr qual certo. será? E qual será o próximo episódio, Neno? Surpresa? Beleza? Então, beleza. Próximo episódio é uma surpresa pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.